Começou! Para o clássico de domingo contra o Fluminense, briga é dentro e fora de campo. Do lado de fora, a torcida do Vasco dá show e compra os ingressos, que disseram que estavam disponíveis, né? Mas a dúvida é, se para um clássico desse, por que não lotação máxima em mandante Fluminense? Por que 50 mil ingressos? E além disso, os ingressos para os vascaínos esgotaram mesmo? Será que não tem nenhum setor ainda em aberto, na Norte ou nos setores mistos? A gente vai arguir isso aqui e vai trazer fatos que podem, de repente, mudar a situação, como, por exemplo, mais ingresso para a massa cruzmaltina comprar. E dentro de campo, uma briga sadia. Técnico Maurício Barbieri, tem disputa no gol, tem disputa entre jogadores de ataque e também disputa entre referências do Vasco. Nenê ou Alex Teixeira? Os veteranos estão arrebentando e Maurício Barbieri vai falar sobre isso. Além disso, vamos também trazer um retrospecto do treinador do Vasco nos últimos duelos com o Fluminense e principalmente contra Fernando Diniz. Vamos falar da Copa do Brasil. Saiu o adversário do Vasco, vem do Amapá e é uma locomotiva. Você vai ter esses detalhes. E vamos lembrar, por isso estou aqui com essa camisa, em homenagem a ele. 30 dias sem o maior de todos. E no final desse vídeo, uma homenagem nossa e da torcida do Vasco, a Roberto Dinamite, ao inesquecível maior de todos. A gente volta já já. Depois dela, toca aí, guitarrinha. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o nosso AVNews dessa quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. Pedindo a você que dê aquela curtida nesse vídeo, compartilhe o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que o News está chegando. Seja membro do canal Atenção Vascaínos e você pode participar da festa do dia 1º de abril. Tem gente ainda para entrar, tem espaço para ser preenchido. 1º de abril, lá no sítio Chequiná, em Papucaia, interior do Rio de Janeiro. A gente vai fazer uma grande confraternização. Você pode entrar de membro do canal, saber como é que faz para ir ao evento e participar desse grande evento de 4 anos do canal. E pode participar de lives, pode participar do Arquibancada do AV, enfim, os membros do canal Atenção Vascaínos que participam de 2 grupos maravilhosos no Telegram e no WhatsApp. Rapaziada, briga pouco, mas também se ama demais. É um prazer ter todos vocês aqui. Vou dar o recado da 1xBet na abertura desse News, a 1xBet, que é parceira do canal Atenção Vascaínos, e dá a você a oportunidade de ganhar dinheiro. É isso mesmo. Ganha dinheiro, primeiro comentário fixado aqui no chat, você tem um link, você vai lá, faz seu cadastro. Fazendo seu cadastro, você se habilita a poder jogar e usa a palavra Vascaínos para dobrar na sua primeira aposta. Você colocando R$100 vai para 200, colocando 200 vai para 400. Você consegue ter uma bela de uma gordura e tem muito jogo. Você escolhe o jogo, faz a sua aposta e recebe. A 1xBet é uma empresa séria, correta e que não tem erro com ela. A 1xBet, que é parceira de grandes clubes pelo mundo, grandes entidades esportivas, patrocina grandes campeonatos. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E agora o recado é da GoCase. A GoCase, que olha, faz essas belezuras aqui. Capas para o seu celular, qualquer modelo. Motorola, Samsung, os modelos chineses, iPhone. Você está vendo aí o QR Code na tela. Você faz o direcionamento para o site da GoCase direto para a página do Vasco. E lá você tem todas as opções, você pode personalizar, pode colocar uma foto sua, uma foto da sua família, de um grande ídolo seu, enfim, você personaliza, como eu fiz essa minha aqui do canal Atenção Vascaínos, na minha capinha do celular. É tranquilo, não tem problema nenhum. Além disso, tem mochilas, tem lancheiras, você usa com 5% de desconto e além disso, você comprando 4 capinhas, você paga apenas 2. É a GoCase, parceira do canal Atenção Vascaínos.
Bom, a vitória de ontem 2-0 em cima do Nova Iguaçu, gols de Jair e Gabriel Peck. O time do Vasco voltou de Brasília, voltou mostrando que está afim. Entrando na briga por uma vaga no G4 do Campeonato Carioca e para isso precisa vencer o Fluminense. Mas olha, a briga que vai ser em campo já começou fora dela com a venda de ingressos. Desde sábado passado, o sócio do Fluminense está tendo o privilégio de comprar ingresso. E para a torcida do Vasco, abriu absolutamente hoje às 10 horas da manhã. Teve gente logada já desde cedo. Estavam disponíveis assim que o site foi aberto, leste superior, leste inferior, setores mistos, Maracanã mais, ingresso mais salgado, mas também misto, e o setor norte, um pequeno espaço do setor norte, setor que não é do Vasco. O Vasco historicamente sempre foi do setor sul, mas essa picuinha aí do Fluminense, tudo bem, setor norte para os vascaínos. Com o tempo, e você está vendo as fotos, os setores foram se esgotando. Só tinha aquele setor norte pequeno. Acabou, abriram mais um pouco. Depois, esse mais um pouco foi vendido. Abriram mais. E no final estava tudo disponível. Absolutamente tudo disponível. Mas a gente tem o termômetro dos nossos grupos de WhatsApp, de Telegram, do canal, aonde as pessoas vão comprar. São sócios, são torcedores do Vasco. E óbvio, para nós é uma maravilha, porque a gente tem ali um manancial gigantesco de informações. É o dia todo acompanhando o bate-papo da galera e vendo a dificuldade de cada um. Muita gente com dificuldade, por exemplo, por ser sócio, não conseguir comprar meia entrada. Alguns até conseguiram, mas conseguiram apenas um ingresso. Um CPF, um ingresso, não podendo comprar em nome da família. Outros também com dificuldade em relação a saber das crianças. Alguns compraram ingresso para crianças menores, sabendo que existe a gratuidade, mas a insegurança gigantesca. A dúvida maior é em relação à questão de carga de ingressos, porque foram colocados 50 mil ingressos à disposição para o público. A gente vai falar sobre isso já já, porque eu vou trazer o depoimento de 4 membros do canal Atenção Vascaínos e de um torcedor símbolo do Vasco, que tiveram suas experiências num site novo, futebolcard.com, não era o ingresso.com, onde o Vasco disponibiliza e não é bom para a compra dos jogos em São Januário, e também pedir a eles que expusessem, seja positivo, seja negativo, não há nenhum problema. Vamos então ouvir esses 4 membros do canal Atenção Vascaínos e também, começando com o torcedor símbolo do Vasco, o Daniel Couto, nosso Rambo. Vamos ouvi-los para saber aquilo que mais os afligiu, aquilo que mais trouxe dificuldade na hora de comprar os ingressos, ou não, ou facilidade. Vamos ouvi-los. Fala pessoal da Atenção Vascaínos, fala Flávio, pessoal aí. Então, vou falar um pouco da minha experiência com a compra dos ingressos hoje. Foi muito tranquilo, eu entrei cedo e em menos de um minuto eu consegui comprar ingresso. Eu não tive nenhum problema não. Para mim foi muito tranquilo. O único problema é ter que trocar ingresso, né? Em 2023 a gente ainda tem que ir para bilheteria trocar ingresso. Mas fora isso, não tive muito problema não. Falou? Grande abraço e nos vemos no Maraca. Em relação à compra do ingresso, o site em si do Futebol Card foi bem rápido, transparente, tranquilo. O que aconteceu é que quando eu comprei por volta de 10 da manhã, não foi me dada a possibilidade de comprar como sócio torcedor do Vasco. Em nenhum momento eu tive essa opção. Comprei o ingresso com CPF, pessoa física, paguei R$70, concluí a compra, recebi o voucher, tranquilo. Mas agora há pouco eu vi que alguns amigos conseguiram comprar como sócio, pelo preço de R$40 inteiro e 20 a meia. Tá? A reclamação que eu tenho é essa, porque não foi me dada essa oportunidade. Fala pessoal do AV, então, depois dessa manhã enlouquecidas tentando comprar ingresso, consegui meus ingressos, mas foi bem duro. Eu sou sócia, me loguei muito antes das 10 horas da manhã e abriu para mim a possibilidade de compra às 10h12. Foram algumas tentativas, né, de compra via Pix. O Pix dava inválido, o cartão dava inválido, opção débito dava inválido, opção crédito dava inválido. Eu caía da fila algumas vezes. Depois de aproximadamente 1 hora eu consegui comprar os ingressos, mas todos eles com valor de inteira. A única opção que abria para mim de meia
seria aquela meia pela lei federal. Nenhuma delas a lei a meia que o sócio do Vasco, em tese, teria direito. É isso. Mas tá na mão, vamos lá. Fala Flávio, fala galera do Atenção Vascaínos. Então Flávio, eu tive muitos problemas hoje para comprar ingresso, né? O primeiro que eu enfrentei foi a escolha de setor no estádio. Eu entrava para escolher o setor, o site me mandava de volta para a página inicial dele. Então eu não consegui escolher o setor de jeito nenhum. Depois desse problema superado, eu consegui entrar na parte de escolha de ingressos, de quantidade de ingressos. Eram 3 no máximo, eu não consegui escolher 3 ingressos, que eu precisava de 3 ingressos, era para mim mais 2 pessoas. Consegui comprar apenas o meu, e o site não deu opção em nenhum momento de eu comprar mais ingressos. Tentei o serviço de suporte do site, não conseguiram resolver. Então eu acho que isso aconteceu pelo grande volume de acessos ao site, né? Pelo curto espaço de tempo dado à torcida do Vasco. Mais uma vez a torcida do Vasco prejudicada pela organização da partida, né? Tentam de toda forma prejudicar o torcedor do Vasco, mas infelizmente para eles, nós vamos lotar o estádio. Fala pessoal do canal Atenção Vascaínos, falando sobre a compra de ingressos do Clássico contra o Fluminense no domingo às 18 horas, sem problema nenhum para comprar no site Futebol Card, apesar de eu ser sócio, né? Aqui eu não comprei como sócio, comprei como não sócio, né, no caso, e tá aqui, né? Imprimi aqui o meu voucher, né? Que eu só vou poder trocar ou na sexta ou no sábado, no Maracanã ou em São Januário. E é isso. Sem dificuldade nenhuma para comprar. E vale ressaltar que, apesar de levar minha filha de 7 anos, que seria uma gratuidade, o Fluminense só abriu gratuidade para o setor sul, ou seja, para o seu setor. Então é isso, galera. A gente se vê domingo, 18 horas no Maracanã. Forte abraço. Bom, dito isso, a gente volta a fazer aquela pergunta. O Maracanã tem carga máxima 70 mil, que na verdade não podem ser vendidos 70 mil, porque existem cadeiras cativas. Existem também ingressos de gratuidade. Mas geralmente isso aí toma 5 mil. Então 65 mil é uma carga máxima hoje para o Maracanã. E foram colocados 50 mil ingressos pela diretoria do Fluminense. E a dúvida é, por que 50 mil ingressos se é meio a meio? Apesar que meio a meio é renda. Não se tem a segurança porque o mandante é o Fluminense e a Futebol Car é uma operadora usada pelo Fluminense como mandante para fazer as suas vendas. Não há certeza de que esses 50 mil ingressos sejam 25 mil para a torcida do Vasco, 25 mil para a torcida do Fluminense. Longe disso. Então a dúvida é, por que não botar os 70 mil? Como saber que a carga está igual para os dois torcedores? Segundo, por que os sócios do Vasco tiveram tanta dificuldade dessa questão do benefício da metade do meu ingresso? Você ouviu aí alguns membros do canal, sócios do Vasco, que tiveram dificuldade e tiveram que comprar meia entrada. Eles mesmos compraram meia entrada. Então fica difícil de entender, fica complicado de entender o que aconteceu para que isso não fosse disponibilizado a tempo. Um outro ponto, por que o setor norte, o setor do Vasco, lá em cima, tem uma rusguinha? Se você for no desenho, você vai ver lá, nível 5, superior. Não foi liberado. E ali são 4 mil ingressos aproximadamente. Poderia ter sido liberado, né? Por que o setor oeste não estava disponível para venda? Não houve disponibilidade do setor oeste, ficou o tempo todo apagado, como se não fosse colocado para venda. E estava anunciado como venda também. O Vasco, e eu soube dessa informação, prometeu correr atrás e conversar com o Fluminense sobre se há uma disponibilidade de uma carga maior para o jogo de domingo. Não é difícil, apenas há a necessidade da aquiescência do Corpo de Bombeiro. Dá tempo, o Corpo de Bombeiro está acostumado com esses pedidos de aumento de carga, não vai haver nenhum grande problema e, de alguma forma, isso poderia melhorar para o torcedor do Vasco, que está tão ávido. Não se sabe se o torcedor do Fluminense está, mas o do Vasco está muito ávido para ir ao Maracanã. Não vai ao Maracanã desde o jogo do Sport Recife, no ano passado. Então, o torcedor do Vasco está saudoso, que quer o Maracanã, de repente com mais ingressos. O Vasco está pleiteando isso e vai pleitear isso, até porque existe um detalhe muito importante. É um bem público. O cidadão carioca que eventualmente torce pelo Vasco da Gama tem direito de ir ao estádio. Por que ele está sendo tratado como visitante? Por que ele tem uma carga menor? Por que ele não tem acesso? É aquilo. Eu abro a minha casa para uma festa, mas eu vou te dar limitação de espaço dentro da minha casa. Ora bolas.
Se você abre a casa toda, deixe que o visitante também possa frequentar a casa toda. Então é isso que o Vasco está usando como argumento. Num primeiro instante, de uma maneira política, o Vasco divulgou uma nota dando explicações ao seu torcedor, porque muitas as reclamações, e o torcedor logo diz, pô, Vasco, faz alguma coisa. E a direção da Vasco SAF se manifestou através dessa nota em rede social, deixando claro que a administração do jogo é do Fluminense. E a operadora da venda de ingressos também é feita por uma operadora do Fluminense, que o Fluminense fechou acordo. Vamos ouvir e ler a nota do Vasco da Gama. Esclarecimento. Venda de ingressos. O Vasco da Gama enfrenta o Fluminense nesse domingo, dia 12 de fevereiro, às 18 horas, como visitante no Maracanã. A carga total de ingressos disponibilizada pelo adversário para a partida foi de 50 mil, com as vendas online para a torcida vascaína sendo iniciadas na manhã dessa quarta-feira, 8 de fevereiro. Disposta a apoiar o time na busca de mais um resultado positivo no Campeonato Carioca, a torcida cruzmaltina adquiriu em massa ingressos no período da manhã, o que provocou uma instabilidade no site de vendas e reclamações de sócios e torcedores. O Vasco foi informado pelo Fluminense que os ingressos para os setores norte, exclusivo para a torcida do Vasco, e para os setores leste inferior e Maracanã+, que são de torcida mista, estão esgotados. Por fim, vale esclarecer que a comercialização de ingressos para o Clássico foi feita para os torcedores cruzmaltinos de forma online por uma empresa parceira do adversário em virtude do mesmo ser o mandante da partida. O Vasco, portanto, não foi responsável pela estratégia de venda de ingressos para a partida. Bom, torcedor, é esperar, ver se vai ter fato novo, se vai ter alguma coisa diferente. O certo é que quem comprou hoje pode trocar seus ingressos a partir de sexta-feira no Maracanã e em São Januário, de 10 às 17. E no domingo, de 10 até o final do primeiro tempo, também pode-se trocar o ingresso aí no Maracanã. Quanto à questão de meia entrada, há uma dúvida. Se vai se poder trocar meia entrada não se usando da lei, que faculta, por exemplo, a estudantes, professores da rede pública, essa prerrogativa. Quem não é estudante, não tem idade de estudante, não é professor da rede pública e comprou meia por conta de não conseguir comprar também para questão de sócio, vai ter que arriscar. Uma outra dúvida. As lojas do Fluminense aceitam que torcedores do Vasco façam a sua troca? É também uma grande dúvida. Para o Vasco, informaram, como eu disse, que está tudo esgotado. Agora há pouco saiu uma notícia de 30 mil ingressos vendidos. Pois bem, 30 mil ingressos são 25 mil para o Vasco e 5 mil para o Fluminense. O que eu não acredito, porque os setores mistos, leste inferior e leste superior, além do Maracanã+, estão esgotados. Como saber que foi tudo para o vascaíno, não foi para o torcedor do Fluminense? Realmente muito difícil, muito desorganizado. A certeza é a seguinte, a torcida do Vasco vai ser maior que a torcida do Fluminense do Maracanã. E é isso que eles estão correndo, que eles estão brigando. Eles não conseguem aceitar. Prometo a vocês, estou em contato direto com o Vasco, cobrando do Vasco Associação e do Vasco SAF uma posição para que você, torcedor do Vasco, possa ter acesso. Você que ficou, por exemplo, no chat da Futebol Card para reclamar essa questão do sócio não conseguir comprar por meia, porque é um direito seu, e acabou não comprando nem meia nem inteira, muita gente quer comprar ingresso ainda. E se é um bem público, se é um estádio público, por que limitar? Abre o Oeste, faz o Oeste poder ser vendido também. Qual é o problema, Fluminense? Você é gestor do estádio, que gestor é esse que não consegue liberar o estádio inteiro? É medo de prejuízo? Por parte dos vascaínos, não vai tê-lo. Pode ter certeza. A torcida do Vasco quer comprar. E teremos quinta, sexta, sábado e ainda domingo para a compra. São 4 dias de antecipação, podendo vender mais. Aí realmente não dá para entender. A gente vai voltar no próximo bloco para falar aí do time. Aí é a briga dentro de campo. E uma briga sadia. Está começando a tomar corpo. Esse time do Barbieri, esse elenco do Barbieri, as disputas estão melhorando, vão chegar reforços. E aí, o que você acha desse Vasco para domingo? E também a retrospectiva de Maurício Barbieri contra o Fluminense recentemente. Será que é boa? E Nenê e Alex Teixeira, hein?
Quem deve jogar? Um jogou muito ontem no primeiro tempo, outro jogou muito no segundo tempo. Quem você escalaria? E no último bloco, a gente vai falar sobre o trem, a locomotiva que vai enfrentar o Vasco na Copa do Brasil. E uma homenagem ao querido Roberto Dinamite. 30 dias sem o maior de todos. A gente volta já já. Na abertura desse segundo bloco, eu vou dar o recado da Barros Barreto para você, a Barros Barreto Refrigeração, que está em Bom Sucesso na rua Barros Barreto, loja 107A e B. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida. Uma das poucas lojas que conseguem fazer aquela borrachinha que, se não estiver bem vedada na sua geladeira, no seu freezer, vai aumentar o consumo, você vai pagar mais a sua conta e vai dar menos proteção aos seus alimentos. Faça o pedido na Barros Barreto, que também vende compressores para geladeiras, vende peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. E venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. 021, anote aí, 2209-5754, 2209-5754, Barros Refrigeração. Bom, vamos lá, hein? Vamos falar do time do Vasco, que joga domingo com o Fluminense, 6 da tarde. É bom a gente trazer sempre essa confirmação para o torcedor. O técnico Maurício Barbieri, que não deve contar nem com o Figueiredo, nem com o Robson. Os jogadores estão se recuperando, estão ainda melhorando da parte física, lesões que tiveram, e a princípio Figueiredo e Robson não estarão à disposição de Maurício Barbieri para esse jogo. Já não jogaram ontem em Brasília. Figueiredo um jogador importante, o Robson ainda querendo ganhar a confiança do torcedor, mas está ausente. Olha, e Maurício Barbieri precisa quebrar um mini tabu, viu? Porque nos últimos confrontos comandando o Red Bull Bragantino contra o Fluminense, foi feliz não. Em 2022, por exemplo, não ganhou nenhum dos dois jogos no confronto contra Fernando Diniz. No Rio, em Volta Redonda, vitória do Fluminense por 2-1 no dia 24 de julho. Uma curiosidade, vocês devem se lembrar, o goleiro do Red Bull Bragantino era Lucão. O Fluminense venceu por 2-1 e o Lucão fez umas lambanças ali durante a partida. E no jogo em Bragança, no dia 13 de novembro, o Bragantino num momento difícil, não fez um bom campeonato ano passado, o Fluminense venceu por 1-0. Em 2021, já sem o Fernando Diniz no comando do Fluminense, que assumiu só no ano seguinte, o Fluminense venceu o Bragantino por 2-1 e Marcão era o treinador no dia 26 de setembro. E no jogo do turno, empate em Bragança Paulista, o técnico do Fluminense era Roger Machado, 2-2. Mas no ano de 2021 foi a última vitória do Bragantino, do Red Bull Bragantino, sob comando de Maurício Barbieri no Fluminense. Foi na Copa do Brasil em 9 de junho, mas mesmo com a vitória de 2-1, 2 gols de Hurtado, o Red Bull Bragantino não se classificou. Perdeu o primeiro jogo no Rio de Janeiro por 2-0 e acabou sendo desclassificado, mesmo vencendo por 2-1. Mas foi a última vitória de Maurício Barbieri em cima do Fluminense. E sabe quem atrapalhou o sonho do Barbieri? Foi Nenê. Nenê fez o gol do Fluminense de falta. O
Fluminense venceu o primeiro jogo, como eu disse, 2-0 e saiu na frente em Bragança Paulista, gol do Nenê. E isso atrapalhou demais. O Bragantino tinha que fazer mais do que 2 gols. Fez apenas 2 e acabou eliminado. Portanto, Maurício Barbieri também tem um desafio fora de campo com o Fernando Diniz e com o Fluminense. Olha, uma dúvida que surge. Nenê ou Alex Teixeira? Lembra daquelas dúvidas? Juninho ou Felipe? Sempre tinha essas dúvidas do Vasco. Agora é a dúvida dos jogadores mais veteranos. Nenê entrou como titular ontem, voltou a ser titular e fez uma ótima partida jogando como segundo atacante. Jogador que está muito mais próximo do gol, jogando ao lado do Pedro Raul. Só que ele saiu e entrou o Alex Teixeira, que também entrou muito bem, deu passe inclusive para o gol do Gabriel Peck. Teria feito, na opinião de muitos, a melhor partida dele vestindo a camisa do Vasco da Gama. E muitos questionamentos na coletiva, no pós-jogo, a Maurício Barbieri sobre essa briga. Até sobre a escalação de Nenê e não a entrada de Alex Teixeira. O técnico do Vasco vai responder. E ele fala do desempenho do Nenê, da importância tática do veterano, jogador de 41 anos, e também fala sobre a questão dos torcedores. Alguns contestaram a escalação dele desde o início. Hein, Barbieri? Eu acho que todo torcedor tem direito à sua opinião, né? Nem sempre eles têm razão. A escolha pelo Nenê foi porque ele tinha saído por uma questão da gente ter um cuidado maior por questões físicas, então ele vinha atuando bem, ele vinha fazendo gols, ele vinha ajudando o time, que foi o que ele fez hoje. E eu, por coerência, assim que ele teve condições novamente de voltar, eu mantive ele iniciando os jogos. O Nenê é um jogador que tem uma capacidade de desequilíbrio grande quando joga próximo ao gol, tem um entendimento muito bom com os outros atacantes. Acho que ele fez mais uma boa partida, fico feliz de poder contar com ele nesse momento. Uma outra pergunta feita também durante a entrevista coletiva, e foi curioso, porque 3, 4 perguntas seguidas só sobre Nenê. É sobre o posicionamento do Nenê mais à frente com o Pedro Raul, deixando aquele espaço entre os atacantes e os volantes. Ali o Vasco teve muita dificuldade. E segundo os jornalistas que estavam na coletiva e muitos torcedores, a entrada do Alex Teixeira fez o Vasco melhorar. O Nenê ficou à frente, o Alex entrou no lugar dele e melhorou. Opinião do torcedor. O que você acha, Barbieri? Como é que você vê essa polêmica? A ideia do Nenê jogar próximo ao Pedro não significa que ele não tenha essa função de criação. E o Nenê, por característica, tende a cair um pouco mais para o lado direito, porque ele se sente mais confortável com a perna esquerda para levar. Eu acho que no primeiro tempo com ele a gente foi bem intenso, tanto é que o adversário não finalizou nenhuma bola no gol. E a dificuldade que a gente estava tendo tem a ver com a postura do Nova Iguaçu, que muitas vezes descia um extremo, fazia uma linha de 5 e a gente estava encontrando um pouco mais de dificuldade, mesmo assim a gente criou boas oportunidades. A gente não conseguiu ser efetivo até o lance do gol do Jair, que foi mais uma situação. O Nenê é um jogador, como eu disse, que tem uma capacidade de desequilíbrio grande, assim como é o Alex também. Eles têm características um pouco diferentes. E aí cabe a mim ter a sabedoria para tentar usar essas características quando eu entender que elas podem ter mais valia em função do adversário, do momento de jogo, de tudo mais. O que eu quero reforçar é que são 2 jogadores que complementam o elenco, eles não são antagônicos, eles não me trazem nenhum tipo de problema, pelo contrário, eles me trazem soluções. E aí é o meu papel saber usar a solução adequada para o problema adequado. Bom, ele vai definir. Como ele disse, tem 2 jogadores muito bons que não trazem problema para ele, trazem solução. Mas aí é saber qual é a melhor referência para um jogo como esse contra o Fluminense. E olha, eu quero a sua opinião aqui embaixo. Nenê começando, Alex no segundo tempo, Alex começando, Nenê como opção, os 2 começando contra o Fluminense. E aí, nenhum dos 2 jogando contra o Fluminense, qual seria a sua opinião? Quem estará de volta, à disposição pelo menos, é o volante Rodrigo, que não jogou ontem, suspenso pelo 3º cartão amarelo. E aí a dúvida, outra dúvida, volta ou De Luca será mantido? De Luca que fez a sua estreia ontem com a camisa do Vasco e teve uma boa atuação, uma atuação ali 6,5, 7, razoável. São dúvidas que o técnico Maurício Barbieri vai ter que tirar durante a semana. Quem ele vai botar nessas posições? Uma alternativa, sim pensada, é a entrada do Rodrigo com o De Luca e Jair jogando um pouco mais à frente. E pelo lado esquerdo, Nenê ou Alex Teixeira. Você já colocaria um dos 2 como esse segundo atacante com o Gabriel Peck. Esse
não sai absolutamente do time. Gabriel Peck vai fazer aniversário na véspera do Clássico, no dia 11, e está vivendo sua melhor fase no Vasco. Fez 4 gols na temporada inteira de 2022. Agora, em 6 jogos, já alcançou os 4 gols. Realmente está vivendo um grande momento. Quer ver que tem mais dúvida e boas disputas no elenco do Vasco? Léo Jardim ou Ivan? Ivan vinha entrando e agarrando muito bem. Léo Jardim entrou ontem contra o Nova Iguaçu e quando foi testado, foi muito bem. Muitos elogios ao goleiro que veio do Lille. O que prova que o elenco, bem ou mal, está sendo montado. Precisa de reforços. Se não, vejamos. A gente está discutindo aqui Léo Jardim e Ivan, De Luca e Rodrigo, Nenê e Alex Teixeira, até Figueiredo e Eric Marcos, Gabriel Peck e Luca Orejano, jogam os dois juntos, não dá para jogar os dois juntos. Enfim, são provas de que o elenco está encorpando. Marlon Gomes estará voltando, joga com a seleção brasileira, joga 2 jogos ainda. E aí, como é que faz? Que bom que essas coisas estão acontecendo. Agora, reforço vai chegar. E o quase certo é realmente Capasso. Eu digo quase certo porque eu não vou ficar arriscando aqui, porque esses caras são meio doidos. Mas a informação que eu tive ontem à noite e trouxe hoje no Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha na apresentação é que aquelas rusgas em relação à questão de imposto, de desvalorização cambial, o Tucumã querendo receber no final do ano para ver se o país melhora e aí a moeda não é tão desvalorizada, tudo a princípio resolvido, tudo ok. O jogador continua treinando no Clube Atlético Tucumã, ele não está indo para jogo, mas a tendência é que até sexta-feira essa novela termine. E aí Manu Capasso venha para o Vasco da Gama. Hoje surgiu uma informação vinda da Argentina de que Diego Valois, atacante colombiano, informação que nós demos aqui em primeira mão desde dezembro. Interesse do Vasco no Valois foi dado aqui no canal. Diego Valois não veio para o Vasco porque o presidente Andrés Fassi viajou na maionese. Não viajou, mas viajou na maionese. Pediu 9 milhões de dólares pelo jogador e o Vasco não quis. E aí a coisa ficou difícil. O Valois está chateado, cometendo indisciplinas lá no Tajeres. A coisa não anda legal. E hoje surgiu uma notícia de que o Vasco teria feito uma nova oferta. Pois bem, eu procurei o Vasco, que negou peremptoriamente. Nenhuma proposta. Não vai ter acordo com o Andrés Fassi, até por conta daquilo que ele disse dos dirigentes do Vasco. E falei com o próprio Fassi, que me disse, olha, a gente sabe que o Vasco tem interesse, mas nunca mais procuraram. Também falei com o Juan Jaramillo, que é o empresário do jogador, que disse, realmente nunca mais procuraram, mas a gente sabe que o Vasco mantém a observação no Diego Valois. Mas hoje não há nenhuma possibilidade. Ainda com esse problema cambial, os clubes argentinos com dificuldade de receber em dólar, provavelmente, assunto que morreu, o Vasco não vai correr atrás de Diego Valois, mas vai querer sim também contratar um atacante de pé direito. Todas essas brigas dentro de campo, saudáveis, essas coisas que mostram competitividade, a gente pode resumir de uma única forma. Na foto que você está vendo agora aí. Léo, zagueiro titular. Anderson Conceição, capitão do Vasco do ano passado, agora reserva. Os dois grandes amigos. Volta e meia estão se abraçando, volta e meia estão fazendo saudação um ao outro nas suas redes sociais, o que prova, torcedor do Vasco, que temos um grupo. O grupo está unido, o grupo está afim e o Vasco vem forte nessa temporada 2023. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o trem, o adversário do Vasco na Copa do Brasil, e uma homenagem ao maior de todos. 30 dias sem Roberto Dinamite. A gente volta já já.
abertura desse terceiro e último bloco, vou dar o recado do Renda Extra para você. Um Renda Extra que está ajudando muita gente a ganhar um dinheiro extra, tendo uma boa internet em casa, um bom plano de dados. Você tem o curso aqui na descrição. Lucrando em Home Office, você consegue aprender em casa um curso que dá condição de você ganhar até R$4.000 mensais. Não é um curso tão difícil. Tem uma equipe de suporte, dá toda a assistência para você e você aprende e consegue ganhar a sua grana. Não há dificuldade, mas se você tiver, depois de pagar os R$47, eles devolvem o seu dinheiro. O que você tem a perder? Absolutamente nada. Você tem muito a ganhar. É o Renda Extra, lucrando em home office, aqui no canal Atenção Vascaínos. E hoje aconteceu o sorteio da Copa do Brasil, 80 times, a mais democrática de todas as competições aqui no Brasil. E o adversário do Vasco vem do Amapá. Alô, Amapá! O Vasco vai enfrentar o Trem. É o adversário do Vasco. O rubro-negro lá do Amapá, bicampeão, sim. A quem o Vasco já teve duas oportunidades de enfrentar, uma em 1953, 5-0, e outra em 1987, 2-0, gols de Roberto Dinamite e de Romário. Como eu disse, o Trem é bicampeão do Amapá. Você está vendo aí a foto do time campeão, mas só que esse jogo foi no dia 26 de julho. O time joga pouco na temporada, calendário muito apertado, mas está jogando a Copa Verde e vai jogar no dia 18 de fevereiro contra o Maitá do Acre. E olha, não é muito favorito não, tá meio que embaixo aí. O Maitá é considerado mais forte do que o Trem. Mas se conseguir a classificação, vai para as oitavas de final da Copa Verde. O estádio deles é o Milton de Souza Correia, mas o jogo vai ser no Zerão. Sim, o Zerão. Ali, lá em cima, passa a linha do Equador. É um barato, cara. É um estádio muito legal, muito bacana. E em Macapá, na capital do Amapá, vai ser o jogo. O grande destaque é Aleilson, artilheiro da Série D 2022, com 10 gols. Olho nele. Esse jogo em Macapá, o Vasco da Gama leva a vantagem do empate. Empatando, o Vasco estará classificado. Se o Trem vencer, classifica. Se o Vasco vencer, é óbvio, classifica. E quem vencer, e o Vasco deve vencer, a gente está nessa expectativa, vai pegar o vencedor do outro chaveamento. O Tum-Tum do Maranhão contra o ABC de Natal. Nesse caso, o Vasco, se classificando no primeiro jogo contra o Trem, vai fazer a partida em casa e joga para vencer. Caso de empate, decisão para os pênaltis. E quem pensa que o Vasco nunca enfrentou, além do Trem, algum time do Amapá, já sim, recente, 2017, o Vasco venceu o Santos do Amapá por 2-0. Sabe quem fez os gols? O vovô. O vovô é brabo, né? 2-0, 2 gols de Nenê. E é isso. Os jogos ainda com data para escolher. O jogo ou vai ser 22 de fevereiro ou 1º de março. Depende aí de televisionamento, de ajuste, de grade de televisão. Mas o Vasco vai até o Amapá enfrentar seu primeiro adversário com seu novo time na Copa do Brasil. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Para você que quer proteger a sua residência, proteger a sua família, procure a CG. A CG Segurança Eletrônica tem os melhores produtos, atendendo agora também região dos Lagos. Você está vendo aí o site e você pede um orçamento pelo número do WhatsApp e também pelo e-mail. O Cristiano dá toda a atenção a você. CG Segurança Eletrônica. Quero mandar um abraço especial a toda a comunidade da Barreira do Vasco, aquelas chuvas terríveis de ontem, o Vasco se mobilizando. Quem puder ajudar, vamos ajudar a comunidade da Barreira. O canal está aberto aqui para qualquer iniciativa, divulgação que seja. A Barreira do Vasco, assim como a cidade do Rio de Janeiro, a chuva ontem foi muito forte, muita gente sofrendo, é muito duro realmente, porque nem todo mundo tem condição de viver numa casa bem alicerçada, que a gente possa pedir a Deus que dê proteção a essas pessoas e quem puder ajudar, que ajude. Olha, hoje é um dia muito triste. Eu acho que é isso, é triste. Eu especialmente estou vestindo essa camisa, e já tinha dito isso a vocês, essa camisa eu tenho e foi autografada por Roberto Dinamite, na casa dele. Eu tive
esse privilégio e agradeço a Deus de poder ter me tornado amigo de Roberto, íntimo de Roberto, e frequentar a sua casa. E há exatos 30 dias, no dia 8 de janeiro, eu recebi uma notícia que eu não queria receber. Pela manhã, recebi a informação da morte de Roberto Dinamite. E tive, como jornalista, a dura missão de dar a informação. 30 dias passados, homenagens, lembranças, mas olha, é duro, o vazio é duro. Hoje, inclusive, vi uma postagem a quem manda um grande beijo, a Liliane, a esposa do Roberto, dizendo como a saudade dói, ainda mais sabendo que a saudade é eterna, porque Roberto não estará mais entre nós. Alguém que fez tanto, alguém que deu tanto, alguém que é tão importante, alguém que é tão icônico e ao mesmo tempo é tão simples e bom para sua família e amigos. E digo aqui eu, que sou um amigo próximo, não sou um amigo de anos de Roberto, jornalista de convivência, mas depois me tornei mais amigo. É duro, é difícil, a toda hora tudo me lembra Roberto Dinamite. Um clássico Vasco Fluminense me lembra o quão Roberto foi importante nesse jogo, o maior artilheiro dos clássicos. Quinta-feira que vem contra o Botafogo, o maior artilheiro do clássico contra o Botafogo. No dia 5 contra o Flamengo, o maior artilheiro do clássico contra o Flamengo. Como não lembrar do atleta, como não lembrar do homem, como não lembrar da pessoa, do ser humano maravilhoso que foi Roberto Dinamite. 30 dias passados e a gente faz essa lembrança. Hoje aconteceu uma missa mais reservada, de 30 dias, numa igreja da Barra da Tijuca. Infelizmente não pude comparecer, estou aqui em compromissos profissionais, mas estou sempre em oração por Roberto, pela família, ao Rodrigo, que ontem esteve em Brasília, até o Emerson Rocha hoje pegou um depoimento dele, a Luciana, a Roberta, a Tatiana, a todos os filhos do Roberto e parentes próximos. Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês. A gente recebeu do cantor e compositor Arthur Figueroa, poucos dias depois da morte de Roberto, um vídeo muito bonito, uma canção muito bonita que é intitulada simplesmente como Obrigado, Roberto Dinamite. Algo do coração. A gente deu uma encorpada, deu uma editada e a gente faz questão, num trabalho bem feito pelo pessoal da Carretel, que está sempre na retaguarda conosco aqui, divulgar esse vídeo hoje, dessa linda canção, que vai homenagear e vai lembrar 30 dias sem o maior de todos. Roberto, onde quer que você esteja, que você continue olhando por nós e dando esse sorriso lindo que eu sei que você carrega sempre com você. Ilumine o Vasco, ilumine a todos nós. Sei que você sempre, sempre vai lutar pelo Vasco. E daí de cima, dá aquela forcinha. Aí não tem essas coisas, né? Um passa para trás, um não gosta, um empurra para cá. São todos iguais. Faça isso, ajude o Vasco. E que o Vasco em 2023 comece a construir uma nova história. Mais 100 anos de uma história tão brilhante para homenagear você, que foi o maior de toda essa história. Vamos então à canção, composição de Arthur Figueroa. Obrigado, Roberto Dinamite. Amanhã de manhã a gente tem o Acorda Vascaíno no canal Ave Mais, o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha às 10 da manhã, Boletim AV à tarde, à noite com o News e também mais vídeos também no canal Ave Mais. Grande abraço, fiquem com Deus, fiquem com homenagem ao maior de todos, Roberto Dinamite. Tchau.